Minha diretoria, que rodada maluca do Campeonato Brasileiro. Ainda tem jogo, amanhã tem São Paulo e Santos, mas terminou agora a rodada da quarta-feira. Já tinha jogado o Corinthians na terça-feira e vencido. E, pelo jeito, os principais candidatos ao título não estavam muito afim nessa rodada, né? Dois deles com muitos desfalques, o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Galo sem 5 ou 6 titulares, o Flamengo com vários jogadores convocados também cheio de desfalques. E o resultado é que os dois times empataram, o Flamengo com o Bragantino e o Atlético Mineiro contra a Chapecoense. Eu considero que, eu vi os dois jogos e acho que muito parecido, né? Os dois times jogaram muito menos, tiveram muito menos criatividade com os desfalques, sentiram absurdamente na parte ofensiva os desfalques. Claro que o Flamengo tem algumas opções melhores, né, do que as do Atlético para repor, mas ainda assim sentiu muita falta. Só que também o Bragantino é muito melhor do que o Chapecoense. Então, né, se compara ali, se você fizer um paralelo ali, você vai chegar facilmente que os dois tiveram um tropeço muito semelhante nesse sentido. O Palmeiras tomou a virada do América Mineiro, não viu o jogo, mas o resultado é catastrófico, né? O Palmeiras que já está ali no Brasileiro, dando uma titubeada e tal, perde um jogo desse de virada para o América Mineiro fora de casa, mas perde para o América Mineiro, fica numa situação também complicada. Mas vamos passar jogo por jogo. A Internacional empatou com o Ceará, só para não esquecer, o Fluminense perdeu pro Fortaleza dentro do Maracanã com o público, 2-0, Fortaleza se recuperando depois de tomar uma paulada em casa aí que ninguém entendeu na semana passada. Não são resultados normais, né? O que pode ter gerado uma sequência de resultados anormais numa rodada de Campeonato Brasileiro? O público. Eu acho que a principal coisa que tem de diferente nessa rodada que não vinha tendo é o público, né? Porque realmente é difícil você compreender. Só que o público que joga a favor é o mesmo público que também às vezes pressiona. Eu não vi o jogo do Fluminense, não vou entrar em detalhe, mas, por exemplo, o Grêmio e Cuiabá, foi o jogo que eu assisti agora, o último jogo, eu acho que a torcida do Grêmio, o fato dela estar ali, não a postura dela, o fato dela estar ali, deixou o Grêmio numa situação muito pior do que o Grêmio estava. O Grêmio está jogando mal, o Grêmio tem muita dificuldade ofensiva, o Grêmio está uma bagunça, o time do Grêmio é uma bagunça. No primeiro tempo, lamentável, assim, a criação do Grêmio não existe. Segundo tempo, muita bola esticada e se limitando demais ao cruzamento, ou seja, dá no Douglas e o Douglas que resolva para conseguir um lançamento, ou no Ferreirinha, que foi quem fez a jogada ali com o Rafinha para um dos gols. O Alisson marcou 2 gols e tal, só que a reação do time do Grêmio, dos jogadores do Grêmio para com o torcedor no estádio, ela foi nítida desde o primeiro minuto, ela deixou o time do Grêmio mais pressionado. Por quê? Porque a situação é caótica, e quando você está numa situação caótica jogando num campo neutro, você até consegue ali se virar em alguns momentos. Quando você entra no estádio e tem o torcedor, e você sabe que mesmo que o torcedor esteja ali para te apoiar, se você tomar 1-0, se você errar um passe, é uma reação natural do torcedor, isso vai deixando mais ansioso, né? Logo acho que foi no começo do segundo tempo, o Lucas errou um passe, a torcida do Grêmio inteira reagiu àquilo, e o jogador percebe, o time percebe que está errando lances bobos e que o torcedor está reagindo. O Filipão estava irritado com o Alisson, os 2 gols que ele fez, ele reagiu mostrando o símbolo pro torcedor do Grêmio, né? Então, assim, essa pressão não fez bem pro Grêmio, não foi uma pressão positiva, foi uma pressão de... Claro que se o Grêmio sai ganhando é diferente, mas como o Grêmio saiu perdendo, eu acho que deixou o Grêmio numa situação mais delicada durante o jogo do que o normal e acabou resultando nesse empate. Acho, por mais triste que seja dizer isso, porque eu sou um grande fã do Filipão, por tudo que ele representa, por tudo que ele fez, imagino que os gremistas ainda mais, né? Mas acho que realmente não há sintoma de melhora. O time do Grêmio teve ali com o Filipão uma melhora ao ponto de chegar muito perto de sair do Z4, né? Teve uma boa melhora com o Filipão, só que estagnou. Em algum momento ali a coisa não andou mais e o time do Grêmio acabou de perder 5 pontos dentro de casa que deixavam ele completamente fora do Z4, com até alguma sobrinha, né? E eram 5 pontos obrigatórios para o Grêmio. O Grêmio tinha que ganhar do Sport e o Grêmio tem ganhado do Cuiabá. Então perdeu 2 pontos no jogo, perdeu 3 no outro, fica numa situação difícil de se manter. Hoje eu já acho que a possibilidade de demissão do Filipão não é uma coisa pouco justificável, pelo contrário. Eu, se fosse presidente do Grêmio hoje, provavelmente eu chamaria o Filipão e falaria: irmão, não tá rolando, ainda tem tempo pra caralho o suficiente para tentar uma injeção de ânimo aqui e ver se o grupo reage e o Grêmio consegue alguns pontos para conseguir escapar, porque nesse momento a situação está começando a ficar delicada, né? Esses são aqueles jogos que você faz a conta, você fala assim, onde é que o Grêmio vai escapar? É aqui, irmão, é contra o Sport, é contra o Cuiabá. E se nesses jogos o resultado não vem, aí, meu compadre, daqui a pouco vem os picas jogando fora de casa, e aí? Como é que vai ser? E com o público. Então, eu acho que está na hora do Grêmio, sim, pensar numa troca. Flamengo, muito pouca coisa para se dizer, muito parecido com o Atlético, como eu falei, os dois times criaram muito pouco.
O Atlético Mineiro, um primeiro tempo catastrófico contra a Chapecoense. O Flamengo não fez um primeiro tempo ruim contra o Bragantino, mas o segundo tempo do Flamengo foi bem abaixo. Ele saiu ganhando no primeiro tempo, no segundo o Bragantino veio para cima e o Flamengo sentiu e não conseguiu contra-atacar, não conseguiu... depois que o Bragantino faz o gol, especialmente, né, o Flamengo não consegue o espaço que ele está acostumado a ter. O Vitinho já não jogou no segundo tempo que jogou no primeiro, e aí o Flamengo perdeu o poder de criação. O time do Atlético, ao contrário, jogou um primeiro tempo horroroso o primeiro tempo do Atlético, assim como contra o Inter, tá? O segundo jogo seguido que o Galo se ajeita no intervalo. E aí o Atlético volta, faz algumas alterações e consegue se ajeitar. São muitos desfalques, é evidente, como eu disse no começo, o Atlético Mineiro não tem as peças que o Flamengo tem. Né? Só que também o Bragantino e a Chapecoense são dois times diferentes. O nível de enfrentamento do Flamengo era muito mais alto, né? Jogou contra um time organizadinho, que está lá em cima, tal, não sei o que. A Chapecoense é o último colocado, é um time bem fraco, bem ruim, mas o Atlético sente muito mais falta dos seus. O Atlético jogou sem Arana, sem Mariano, sem o Júnior Alonso, sem o Vargas, sem o Diego Costa, sem o Savarino. Então, enfim, para o Atlético, isso se torna um problema, porque o Atlético não tem todos esses jogadores. O Flamengo ainda bota um Pedro, né? Ainda bota ali um Vitinho e tal, não sei o quê, não mantém o nível de Arrascaeta, mas tem jogadores ali para conseguir. O Atlético não conseguiu. Só que no saldo final da rodada, é mais uma rodada que passa, e é mais uma rodada que o Atlético Mineiro mantém a liderança e abre em relação ao Palmeiras. Então, mais uma rodada onde o Atlético Mineiro sai satisfeito. Mesmo com o resultado, e claro que o atleticano tá puto, falando, pô, eu podia ter saído com 2 pontos a mais, mas o flamenguista também tá pensando a mesma coisa, pô, eu podia ter tirado 2 pontos. Né? Então, vamos ser justos, todos eles estão pensando a mesma coisa. Como o palmeirense também fala, puta que pariu, perdi a chance de tirar 2 e voltar ali a colar nos caras. Mas é isso, Palmeiras, Atlético e Flamengo vão brigando pelo título, vão sentir problemas com desfalques naturalmente durante essa fase final do campeonato. O Palmeiras e o Flamengo ainda mais, né? O Flamengo mais ainda por causa da seleção e de estar nos outros 2 campeonatos. E o Atlético agora menos, né? Agora tem a Copa do Brasil, mas um pouquinho menos, saiu da Libertadores. E, enfim, é isso. O Internacional e Ceará não assistiu o jogo, 0-0, resultado razoavelmente comum, né? O jogo no Ceará, com público e tal. Muda, né, gente? A partir de agora muda um pouco, né? Agora você tem o público no estádio, aquele jogo que você fala, pô, tem que bater no Ceará lá. Agora não necessariamente, de repente você vai pegar o Ceará lá, com o público o ambiente muda a situação, né, para os times, especialmente para os times menos qualificados, né? Você ganha uma condição a mais. Em times numa situação como a do Grêmio, pode fazer mal o fato de ter público. Por exemplo, se fosse liberado o público para o Corinthians 10 rodadas atrás, esse público não ia ajudar o Corinthians como ajudou terça-feira, ia pressionar o Corinthians, que é o que está acontecendo agora com o Grêmio. Resumidamente é isso. Acho que falei da rodada inteira, né? Então é isso.